Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, do centro da cidade de São Paulo. Dia de mercado extremamente volátil hoje. A gente acompanha agora os destaques do programa de hoje, do Cenário Econômico. O monitor do PIB aponta crescimento da economia agora, no mês de julho. Isso demonstra claramente uma recuperação da economia depois da greve dos caminhoneiros em maio. É o segundo mês consecutivo de alta neste indicador de crescimento da economia, ou seja, do PIB, mas obviamente que é um crescimento ainda pequeno, a gente vai falar disso no programa. A greve de maio ainda impacta a economia, uma das razões é justamente essa. A gente vai falar sobre um índice industrial que demonstra claramente o quanto que a indústria ainda sofre justamente por um problema acontecido lá em maio. O problema da escassez, que é um clássico da economia que a gente fala também daqui a pouquinho. A taxa básica de juros foi mantida hoje pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central em 6,5%, já é a quinta reunião em 6,5%, ou seja, a quarta repetição, porque isso começou lá no mês de março. O Ibovespa continua em baixa, hoje foi um dia de baixa do Ibovespa, o dólar também. E no estúdio a gente conversa com a Michele Carini para falar justamente sobre trabalho temporário nessa época do ano, final do ano. Isso, obviamente, é um alento nesse momento de desemprego ainda alto do país. Tudo isso no cenário econômico que você acompanha a partir de agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, que estava reunido desde ontem, anunciou agora há pouco a nova taxa básica de juros e manteve os 6,5%. Já é a quinta reunião com 6,5%, a quarta com a manutenção, porque começou lá em março, os juros estavam caindo bastante. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a trajetória de queda do comitê da taxa básica de juros. Está aqui, olha. Lá em outubro de 2017, para você ter uma ideia, foi lá que a gente começou, na verdade, perdão, isso aqui é tudo 2016, depois janeiro de 2017, então outubro de 2016 era 14%, em janeiro já começou a primeira queda foi em outubro, depois 13, 9,25%, chegou a 7% em dezembro do ano passado. Depois 6,5% em março, e depois nas quatro reuniões seguintes manteve os 6,5%, a última era de 6 de agosto, e agora chegou a exatamente a esses 6,5%, essa nova taxa básica de juros agora dessa reunião de setembro. Tem mais duas reuniões, ou seja, a quinta manutenção seguida, na verdade a quarta manutenção seguida, mas a quinta reunião que nós temos 6,5% desde março, conforme a gente viu. O Comitê de Política Monetária tem mais duas reuniões este ano, uma em dezembro, bem no finalzinho do ano, e outra logo no final, ou seja, depois, na semana seguinte ao término do segundo turno das eleições em outubro. A sinalização do Banco Central é que, nesse momento, a política ainda de crédito deveria ser estimulativa, por isso manteve os juros baixos em 6,5%, é a taxa básica mais baixa da história, manteve, portanto, essa taxa básica, mas o Banco Central já sinalizou que se houver alguma pressão inflacionária daqui até a próxima reunião, e obviamente que o impacto eleitoral disso com a política do novo presidente, que de alguma forma vai ser conhecida até lá, independentemente de quem vier a ser eleito, seja no primeiro ou no segundo turno, isso pode fazer com que o Banco Central reveja essa política de juros e subindo um pouquinho mais os juros, poderia ir, por exemplo, para 6,75% ou até 7% ao ano. Mas, neste momento, o Banco Central ainda considera que não há ameaça à inflação, que está... A inflação analisada, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, ainda está abaixo do centro da meta. Vamos dar uma olhadinha nesse número, porque essa é a razão pela qual o Banco Central... A meta de inflação é exatamente o que é perseguido pelo Banco Central e a política de juros está intimamente ligada a essa situação. Agora, em 2008, é de 4,5%. Em 2019, o ano que vem, baixa um pouquinho, para 4,25% ao ano de inflação. Se a gente olhar para os dados que nós temos mais atualizados pelo IBGE, que é justamente quem faz a medição oficial da inflação do país, em agosto nós tivemos uma deflação de 0,09%, ou seja, tivemos um recuo da inflação, um recuo importante em valores negativos. No ano acumulado até agora de 2,85%. Tinha dado um salto no mês de junho justamente por causa em julho também, por causa da greve dos caminhoneiros, mas agora recuou. E nos 12 meses, o que a gente chama de inflação anualizada é de 4,19%. Esse valor tende a ficar até um pouco menor,
porque se a gente mantiver com esse nível de inflação até nos próximos períodos, a gente recua um pouquinho mais, ou seja, ela vai ficar abaixo até do centro da meta, como foi no ano passado. Ou seja, por esse aspecto aqui, o aspecto de inflação, não haveria razão para se ter um aumento da taxa de juros na próxima reunião, no final do mês de outubro. Falando agora do monitor do PIB, pelo segundo mês consecutivo, depois, obviamente, do mês terrível de maio, por causa da greve dos caminhoneiros, ou seja, junho e julho, houve crescimento também no índice de atividade econômica do Banco Central, e a gente vê agora o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas também apontando esse crescimento. Em julho, o crescimento da economia foi de 0,4%. Se olhar pelo 0,4%, é um crescimento pequeno. Se você olhar no longo prazo que nos antecedeu, ou seja, olhar para 2014 até aqui, esse dado é positivo e é extremamente importante porque está mantendo esse crescimento pequeno, menos intenso do que deveria ser, do que queríamos que fosse, do que poderia ser, levando-se em conta os potenciais que o país tem, mas levando-se em conta também todo o aspecto de instabilidade eleitoral, ou seja, de problemas que aconteceram, inclusive no ano passado, a gente está tendo uma rota de crescimento, uma recuperação lenta, é verdade, mas ainda assim de números positivos. Julho de 2018 para 2017, se eu comparar esse mês de julho com o julho do ano passado, o crescimento foi de 2,2%. Ou seja, eu estou tendo um ano agora melhor do que o ano passado. O que frustra é que este ano poderia ser bem melhor do que o ano passado, mas mesmo assim nós temos um crescimento importante. Só para lembrar, aqui é o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. O crescimento é de 0,4%. A metodologia é bem semelhante à usada pelo IBGE. Já o Banco Central usa uma metodologia diferente. Na prévia dele do PIB, nós divulgamos aqui um crescimento de 0,57% no mês de julho, ou seja, essa reta está errada, perdão, é um crescimento, ou seja, houve uma alta na economia brasileira, ou seja, um crescimento de 0,57%. Me perdoem por essa seta estar equivocada aqui. Ou seja, os dois monitores do PIB, ou seja, tanto da Fundação Getúlio Vargas quanto o medidor de crescimento da economia, o indicador de crescimento da economia do Banco Central, os dois conversam na mesma linha. Divergem ali de 0,40 para 0,57, mas também positivos. Vamos lá. No monitor do PIB, o consumo das famílias cresceu 1,2%. Esse dado é importante porque o consumo das famílias é um indicador muito forte, ou seja, é um componente muito forte do PIB. Quando você tem consumo das famílias, o PIB normalmente alto, o PIB também alto. Esse consumo das famílias, o dado é que é positivo, só que já em 3 medições ele vem decrescendo. Continua positivo. Quer ver, por exemplo, consumo de bens duráveis. Foi, na medição anterior foi de 14, um pouco acima, de 14,2%. Agora foi de pouco mais de 6%. É uma diferença muito grande, ou seja, o dado ainda é positivo, mas houve, digamos, um resfriamento no consumo das famílias. O investimento cresceu em 2%, sobretudo em máquinas e equipamentos. Isso é formação bruta de capital fixo, ou seja, as empresas estão investindo para produzir outros bens, tem gente apostando ainda, mas o setor de construção, por exemplo, aí caiu 2%, que é um setor que tem dificuldades enormes para se recuperar da crise de 2015 e 2016. Importante notar, até porque nós estamos num período eleitoral, que governo não faz dinheiro, governo não gera riqueza, governo arrecada. Para um governo poder gastar em todas as necessidades que o país tem, ele precisa que a economia cresça, porque o governo justamente consegue recursos. A melhor maneira que o governo tem de conseguir recursos é arrecadando impostos, ou seja, a economia está crescendo, uma parte daquilo é impostos, vai para o caixa do governo e o governo atende tudo isso. Na sua avaliação, por exemplo, eleitoral de candidatos, é importante verificar quais são as propostas que vão continuar fazendo o país crescer. É dali que vão sair, por exemplo, recursos para o governo gastar, seja em programas sociais, em programas de estrutura, em segurança, saúde, educação, seja lá o que for. Mas o governo não gera dinheiro. Não tem governo que vai fazer milagre. A última vez que esse país viu um governo tentar fazer milagre com orçamento, levou o país a essa crise de 2015 e 2016, que está sendo superada, lentamente superada nesses últimos anos, desde o ano passado para cá, para ser precisamente que nós tivemos no crescimento do PIB. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre os custos industriais que também ficaram mais altos. Isso aqui é um impacto justamente da greve dos caminhoneiros. Mas seguindo aqui um pouquinho, falando sobre saneamento, que é outro problema nacional e que isso tem problema claro, por exemplo, no desempenho escolar de várias crianças. A falta de saneamento básico. Pouco mais de 1/3 dos municípios brasileiros tinha, lá no ano passado, em 2017, alguma política de saneamento. Esse é o assunto do Maurício de Almeida, uma pesquisa do IBGE que saiu hoje no Rio de Janeiro. Ele nos traz detalhes agora. Maurício, boa noite.
Boa noite, Piotr. Os números da pesquisa do IBGE mostram como é grave a situação do saneamento básico no Brasil. Apenas 38,2% dos 5.570 municípios do país possuem uma política voltada para o tratamento de água e esgoto. São mais de 3 mil cidades sem nenhum tipo de planejamento de saneamento básico. Embora o número seja baixo, ele até representa um aumento de 35,4% em relação ao ano de 2011. Ou seja, avançamos muito pouquinho, ainda é necessário melhorar muito mais, principalmente nas cidades da região Nordeste, onde a política de saneamento básico está presente em somente 18,6% dos municípios. O melhor desempenho foi registrado no sul do país, com uma taxa de 63,7%. Os municípios com mais habitantes possuem uma estrutura melhor de saneamento básico. Segundo o IBGE, as políticas para tratamento de água e esgoto estão presentes em 69% das cidades com mais de 500 mil habitantes. Já nos municípios com até 5 mil moradores, não chegava a 39%. Ter uma política de saneamento básica é importante, porque quando ela existe, quando ela não existe, o prefeito não consegue receber recursos federais destinados para a área. Ou seja, deixam de receber a verba porque não fazem qualquer tipo de planejamento. Piotr. Muito obrigado, Maurício. A história do saneamento é extremamente séria e é melhor cada brasileiro começar a levar isso em conta, porque um país que tem, por exemplo, uma costa tão linda como o caso brasileiro, ou seja, um mar absolutamente lindo, não combina com aquela plaquinha praia imprópria para banho. Ou você atravessar rios e riachos na sua cidade que são completamente poluídos, não faz nenhum sentido isso. E isso obviamente, é falta de ação governamental, mas é falta de cobrança popular também, de compreensão cidadã do saneamento básico. A greve dos caminhoneiros ainda traz impacto quando a gente faz análises da economia. Os custos industriais, por exemplo, tiveram uma alta importante no segundo trimestre por 3 razões. A alta do dólar, a alta do preço dos combustíveis e a consequente greve dos caminhoneiros. Vamos dar uma olhadinha aqui nos custos industriais. No segundo trimestre cresceu 3,7%, ou seja, o custo para se produzir no Brasil, na indústria, cresceu 3,7%. Subiu, apesar do custo tributário, ou seja, da questão tributária caiu 1,7%. A carga tributária sempre é um problema para a produção no Brasil, mas teve uma queda aqui. E o capital de giro, ou seja, a capacidade de conseguir recursos no mercado para se financiar e produzir, também caiu o custo em 3,8%. Mesmo assim, o segundo trimestre teve um crescimento dos custos industriais. Vamos entender com detalhes por quê. Vamos lá, nós temos... aqui está aqui. Os custos de produção cresceram, só especificamente os de produção, cresceram 5,1%. A energia teve um acréscimo de 8,5% no custo. Bens importados, obviamente, por causa do valor do dólar, da desvalorização do real, da alta do dólar, cresceram 15,1% nos custos das empresas. E a escassez provocada pela greve, ou seja, a dificuldade de se ter bens para poder fazer produção, ou seja, matéria-prima, o atraso, e ter que conseguir isso de alguma outra maneira, que custa obviamente mais caro no momento de escassez, teve um crescimento aí gerou uma alta de 4,9% dos custos de produção. Ou seja, tudo isso trouxe problemas e a gente continua vendo o impacto da greve dos caminhoneiros. A escassez que gerou a falta de transporte para tudo que nós tínhamos no país é algo que precisa ser levado em conta logo e mudar a matriz de transporte brasileiro, ou seja, diversificada, não depender apenas do transporte de rodas, como é o caso da maioria do transporte hoje do Brasil. A confiança do consumidor teve alta agora no mês de agosto, pelo segundo mês consecutivo, mas o índice ainda é baixo se a gente comparar o que se chama de pessimismo e otimismo, que numa reta de 0 a 100, o 50 é exatamente o meio da medida e está bem abaixo dos 50. A Vanessa Casalino conta em detalhes para nós agora em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. É exatamente isso que você disse. O indicador de confiança do consumidor teve alta pela segunda vez seguida em agosto, uma expansão de 3,47% e atingiu 42,4 pontos. Apesar desse avanço, está abaixo dos 50 pontos, o que demonstra um pessimismo dos consumidores. De acordo com a pesquisa, 81% dos que foram ouvidos acham que o desempenho da economia está ruim neste momento. Apenas 1% entende que está bom. Os principais problemas
apontados são o desemprego, percepção de que os preços estão altos e de que as taxas de juros também. E essa percepção negativa, é claro, impacta também a vida financeira das pessoas. 41% avaliam que está ruim e entre os 10% que dizem que está boa, o controle das finanças foi mencionado por 65%. Por outro lado, 49% dos entrevistados afirmam que o custo de vida é o fator que mais pesa sobre o orçamento familiar e citam os aumentos na conta de energia, nos preços dos supermercados e também dos combustíveis como os principais vilões. Em relação ao futuro, 35% dos brasileiros se dizem pessimistas. Na avaliação de quem fez a pesquisa, o SPC Brasil, as incertezas do cenário eleitoral e a tímida recuperação da economia têm afetado a confiança dos brasileiros, principalmente por causa do desemprego e da renda, que seguem sem um avanço mais forte, Piotr. Só 10% da população se dizem com situação financeira confortável, é muito pouco, né? Fruto da crise também. Vamos falar do mercado. Hoje foi um dia volátil no Ibovespa e no dólar. Vamos dar uma olhadinha. O Ibovespa chegou a superar os 79 mil pontos hoje, depois caiu um pouquinho para 77, mas terminou em 78.168, com uma leve queda aqui de 0,19%. Teve alta durante o dia, mas terminou aqui em queda. Vamos dar uma olhadinha no dólar comercial, que oscilou bastante também, de 4,13 hoje o fechamento, com queda de 0,32%, ou seja, foi um dia volátil. Vamos falar daqui a pouco sobre trabalho temporário. Chega em boa hora, diga-se de passagem, nesse mercado ainda difícil do emprego no país. Eu falo com a Michele Carini logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre contratação de mão de obra temporária nesta época do ano, olha, a previsão é positiva. Haverá ou deve haver um aumento de 10% na contratação, maior, obviamente, do que no ano passado. A estimativa é de novas 434 mil vagas de trabalho agora para esse trabalho temporário entre esse mês e até dezembro. A Michele Carini, da Associação Brasileira de Trabalho Temporário, está conosco. Querida, brigadíssimo mais uma vez por atender nosso convite. Óbvio que poderia ser maior, levando-se em conta se a economia estivesse crescendo mais, mas nós estamos com um dado positivo, né? Nesse momento que nós estamos passando, qualquer dado positivo é positivo e tem que ser comemorado. Sim, já é uma esperança, né? Agora, um crescimento de 10%, esse crescimento, ele é maior do que o quanto a economia está crescendo, se eu olhar. 10% em relação ao ano passado, não, ele está crescendo um pouco menos do que a economia em relação ao ano passado, é verdade. O que a gente percebeu, que nem um dado interessante, a gente está ainda, mesmo com essa expectativa, né, de um crescimento de 10%, mas ainda estamos 12% abaixo de 2014. 2014, esse acumulado de 4 meses, nós geramos quase 500 mil vagas nacionalmente, né? Então, a gente ainda está longe de 2014. Foi o último ano da bonança. Dos erros todos que levaram 2015 e 2016, quase o país à bancarrota. Exato. Então, 2014 ainda se gerou bastante trabalho temporário, as vagas foram bastante ofertadas, e 2015 começou o derradeiro. Isso, né? É comércio, né? Vaga temporária nessa época prioritária é comércio? Costuma ser nessa época do ano, mas este ano está diferente de todos os outros. Um exemplo, né? Só para complementar a resposta, quem está puxando esse ano é a indústria. Então, esse crescimento de 10%, nós não estamos apontando para o comércio. Também haverá reflexo no comércio, mas o comércio terá uma demanda menor para essas vagas, diferente de todos os anos que nós temos visto. E esse trabalho na indústria também é temporário ou ele tem mais temporário. chance? Também é temporário? É temporário, porque assim, o trabalho temporário, que desde 74, ele pode ser usado em todas as modalidades de empresas e também todos os tipos de profissionais. Então, o trabalho temporário no final do ano, isso é cultural do trabalho temporário. Começa em agosto, setembro, outubro, novembro começa o pico no comércio. Aí o movimento é inverso. Na indústria, essa modalidade cai e o comércio aumenta. Mas esse ano nós estamos vendo um ano bem diferente do que a gente está acostumado. Exemplo, janeiro, que é um mês que geralmente não movimenta muitas contratações nesta modalidade, neste ano nós tivemos um crescimento de 37% em relação a janeiro de 2017. Então foi excelente. Fevereiro nos surpreendeu ainda mais.
tivemos um crescimento de 39%. Então, é um dado bastante curioso. Entretanto, março, que é o mês que nós estamos acostumados a gerar essas vagas para a Páscoa, então, tanto na indústria, comércio, houve uma queda. Houve uma queda de 13%, que não é o normal. Então, estamos num ano bastante atípico. O fato de ser na indústria, Michele, isso tem uma ideia de, pelo menos, de possibilidade maior de permanecer? Porque se a economia crescer mais no quarto trimestre, e é uma esperança que se tem com a definição das coisas, eu tendo a imaginar, porque o país tem tudo para crescer muito mais no ano que vem, porque você não vai ter os percalços desse ano, seguramente não teremos. Sim. No mínimo, pelo menos as eleitorais, não teremos por uma questão básica. E também o arremedo internacional deve afetar menos o Brasil. Se ele já está na indústria e eu tenho um crescimento da economia, e indústria normalmente tem um comportamento diferente de comércio. O comércio sempre vai demitir em janeiro porque eu tenho uma demanda muito mais forte em outubro, novembro e dezembro. Sim. O fato de ser na indústria pode ser um temporário que pode se tornar permanente, ou pelo menos por um prazo maior? Sim, você tem toda a razão. Esse comportamento na indústria, a gente testemunha com mais frequência, né? Então, mas a expectativa de efetivação para esse ano não chega a 8%. É o que nós estamos estimando, não passa disso. Por quê? Como a economia ainda não aqueceu, a empresa não consegue absorver no quadro efetivo dela esses trabalhadores, porque ela não consegue manter uma despesa fixa com receitas flutuantes. Agora, o que potencializa, sim, a chance desse trabalhador, ainda que, neste momento, não haja fôlego para a indústria absorvê-los no quadro efetivo, é uma oportunidade desse trabalhador apresentar sua competência profissional, sua capacidade técnica. Eu ia perguntar sobre isso. E na hora que a empresa tem essa possibilidade, são os primeiros a serem lembrados, né? Então, a gente até sempre fala para os trabalhadores, olha, uma oportunidade é uma vitrine de quem você é, do seu comportamento, das suas competências, das suas habilidades. E quem normalmente movimenta, sempre é o RH que coordena, mas quem está ali com o trabalhador é um encarregado, é o chefe. Claro. Então é ele que, olha, chama aquele profissional, ele trabalhou bem, então isso é muito frequente, como nós vemos junto com os nossos clientes, né? A pergunta vai ser feita para ele. O RH vai tomar uma decisão de contratação, a burocracia da contratação. Exatamente. Mas pergunta a quem lida diretamente com o funcionário. Exatamente. E no momento como esse, desemprego ainda alto, a vitrine tem que ser mais brilhante ainda, não é? Tem que ser. E o que a gente sugere para o trabalhador é ser o mais honesto possível, seja qual função for. Né? Há um equívoco, às vezes a gente ouve falar assim, trabalho temporário é só para funções mais simples, mais operacionais. Não é verdade. Todas as profissões têm aderência do trabalho temporário. Para os picos de produção, claro, essa base é que movimenta o maior volume, né? Mas também nós vemos a contratação de temporário para substituição de férias, afastamento por licença, né? E esse tipo de situação que a lei também autoriza a contratação em casos como esse. E aí a gente vê todos os cargos, né? Gerenciais, técnicos e por aí vai. Então, para o trabalhador é uma oportunidade incrível dele se apresentar. E não é um trabalhador que ele sempre é temporário. Não, ele é um trabalhador que ele já foi efetivo em algum momento e que ele está disponível no mercado. E essa modalidade é uma porta de entrada para ele, sem dúvida. Michele, muito obrigada. Obrigadíssimo, viu, pela gentileza uma vez mais. E, obviamente, que a gente fica na torcida para que a economia reaja. Michele fez uma citação que eu falei no bloco anterior, que governo não faz dinheiro, governo arrecada. Para o governo ter recurso, a economia precisa crescer. A proposta de governo precisa ser justamente de incentivar a economia para a roda da economia gerar, e aí a arrecadação fica alta, o governo pode gastar tanto em programas sociais quanto em programas de incentivo, sejam eles quais forem. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. O Cenário Econômico termina aqui. Até amanhã.